Olá, seja bem-vindo aí a mais uma aula aqui a respeito do cérebro do idoso e a gente vai falar hoje sobre coração em movimento e eu vou apontar para vocês um pouco dos benefícios do exercício físico para a saúde cardiovascular. Meu nome é Renato Pelaquim e eu vou abordar essa temática. Nosso objetivo então é falar sobre o sedentarismo, os riscos cardiovasculares, algumas considerações sobre qualidade de vida e, claro, os benefícios que a atividade física traz para o nosso coração. Para isso, nós vamos então nos alongar. Então prepare-se que a gente vai ter algumas atividades que vai deixar você bem mais desperto. Então vamos lá, pessoal, vamos começar alongando um pouquinho para vocês acordarem um pouquinho nesse início de aula. Inspirando, elevando o braço, cresce a sua coluna, tenta sentar na frente, na ponta da sua cadeira, incline o tronco por lado, respire normalmente, não bloqueie a respiração. Fique com os cotovelos não flexionados, e sim alongados, estendidos o máximo possível. Volte um pouquinho e a gente vai para o outro lado agora, inclinando o tronco, mantendo aí o quadril aí apoiado na cadeira, os dois pés apoiados na cadeira direitinho. Volta devagar e de cima para baixo vamos aí começar aquecendo, movimenta um pouquinho do ombro, você vai perceber que isso vai trazer para você uma melhora de atenção e consequentemente aí vai sentir um pouquinho do exercício físico já presente para você. Para frente, se tiver alguma restrição aí de movimento, só espere a próxima sequência, o próximo movimento, ok? Relaxa um pouquinho, apoie a mão atrás do assento, joga o ombro bem para trás. Respire normalmente, deixe a sua região peitoral alongar. Isso, faça de uma maneira tranquila. Volte um pouquinho. Agora aqui na frente, pega aí o seu braço e, pegando no cotovelo, traga próximo ao seu corpo. Não deixe o ombro contraído e sim relaxado. Vamos do outro lado. O outro braço à frente. Pegue e puxe contra o seu corpo. Respire normalmente, tente sentir a musculatura alongando. Eu costumo dizer que é uma dorzinha gostosa. Relaxa um pouquinho. Mãos, tente colocá-las atrás da cabeça e em seguida force um pouquinho para fora. Os seus cotovelos vão ser projetados para trás, tá? Fique um pouquinho e relaxou. Muito bem, ótimo. Agora, eu estou sentado na ponta da cadeira. Encoste lá atrás, cruze a sua perna e abrace o teu joelho, puxando a sua coxa contra o seu tórax. Você vai sentir essa região lateral do seu glúteo, do bumbum aí alongando. É uma região bem tensionada, tá? Então é natural você conseguir alongar essa região. Relaxa agora e deite sobre a sua coxa. Só de vir com o tronco para frente, você já vai perceber que a mesma região também vai alongar um pouquinho. Volte um instantinho e ainda nesta perna, apoie ela no chão. Vamos com os braços lá em cima e desça até onde conseguir, iniciando no seu joelho e vai escorregando pela perna. Respirando, mantendo aí o tronco o mais flexionado possível. Volte um pouquinho, vamos agora na outra perna, então encoste lá atrás, cruze uma perna sobre a outra, puxe o joelho, respire, lembrando, não deixe o ombro contraído e sim relaxado, solte o seu joelho, debruce sobre a coxa, venha para frente e por fim, volte um pouquinho e estende o seu joelho, braços vão lá em cima, desce em direção ao joelho, e vai escorregando pela perna até onde conseguir. Ótimo, pessoal. Voltando, vamos lá, vamos seguir para a nossa aula. O Brasil, atualmente, ocupa o quarto lugar entre os países com maior prevalência de obesidade. Pela primeira vez, a gente vai ultrapassar o número de adultos com baixo de sobrepeso àqueles com baixo peso. Isso é uma tragédia, porque se tratando de saúde e qualidade de vida de modo geral, isso vai causar muitos problemas de saúde pública. Quando a gente pensa em sedentarismo, ele pode acometer vários problemas, como o desenvolvimento de obesidade, o aumento de pressão arterial, diabetes, o aumento do número de lesões, a depressão, causa problemas cardiovasculares como a insuficiência cardíaca e também uma desregulação aí no colesterol LDL e HDL, e principalmente também altera muito a sua qualidade do sono.
já foi visto que o sedentarismo ele pode até matar mais do que a obesidade, pessoal. Esse estudo que acompanhou aí 334 mil pessoas, entre homens e mulheres, durante 12 anos na Europa, apontou que se eles tirassem a obesidade, a taxa de mortalidade no continente europeu cairia 3,6%. Porém, se eles tirassem apenas as pessoas que eram sedentárias, a diminuição seria ainda maior, de 7,5%. E eles viram também ainda que 20 minutos por dia de atividade física teve a capacidade de reduzir 16 a 30% o risco de morte prematura, incluindo os obesos. Isso nos faz pensar o quanto que a gente está aí ativo ou não, não é mesmo? O risco cardiovascular ele é sempre muito alto. Quando nós pensamos aí em termos de eventos cardiovasculares, já vimos que tanto o infarto quanto o AVC, eles representam as maiores causas de risco cardiovascular, que pode ser evitado com exercício físico. Ainda complementando essa informação, o sedentarismo já foi visto que ele, no mundo, é responsável por 5,3 milhões de mortes por ano. E a gente pode ter uma estimativa aqui que é muito desagradável, né? No mundo, 30% dos adultos são inativos, mas olha só essa projeção, 80% dos adolescentes são inativos também. E isso não é nada interessante, porque no longo prazo esses adolescentes tendem aí a se tornar menos ativos. Então, temos que buscar alguma alternativa, não é? A gente percebe também que o sedentarismo tem uma relação direta com o surgimento do diabetes. E quando a gente fala de diabetes, a gente tem aqui essa visão que atualmente nós temos 425 milhões de pessoas diabéticas no mundo, das quais metade não sabem que tem essa doença. E a projeção para 2045 é que isso passe de 629 milhões de pessoas. E o problema maior é que o diabetes ele aumenta o risco cardiovascular em 2 vezes pelo menos, além de grandes eventos como, por exemplo, amputações de membros inferiores. Isso não é nada legal e por isso que a gente tem que buscar uma qualidade de vida. De acordo com a OMS, ela é definida como um conjunto de percepções individuais de vida no contexto dos sistemas, de culturas e valores em que vivem, e em relação às suas metas, expectativas e preocupações. Isso faz referência quando a gente pensa num meio de qualidade de vida muito maior, uma interação não só de um ponto de vista, sim de vários pontos de vista. Quando a gente pensa em saúde e bem-estar, temos essa relação que a mudança do estilo de vida ela depende de 40% do nosso comportamento. Vemos que 5% só é de modificação ambiental, 10% apenas de modificação através de cuidados médicos, 15% de circunstâncias sociais e 30% apenas aí de carga energética. Então, se essa bagagem é das nossas escolhas, por que não começar? Por que não fazer alguma atividade? Quando a gente pensa em saúde, a gente pode contemplar a saúde de 7 maneiras diferentes, sendo elas a saúde social, física, financeira, intelectual, profissional, espiritual e emocional. Mas a vertente dessa aula é abordar a saúde física. E quando eu falo de saúde física, eu estou falando sobre aí você ter um bem-estar físico como um todo. E para que você modifique isso, você precisa que tenha aí uma mudança na sua atividade física, você tenha a alimentação mais equilibrada, que você durma de uma maneira mais adequada, então o seu repouso fique mais equilibrado e que você adote um comportamento preventivo. Mas você gostaria de viver com essa qualidade de vida melhor? Será então que existe uma receita para isso? Sim, a resposta é sim. E como eu mencionei anteriormente, basta você querer. Quais são os ingredientes que eu digo aí para vocês para melhora dessa qualidade de vida? Os ingredientes são 5 esferas que a gente pode relacionar, como a esfera mental, a espiritual, física, a alimentação e social. Cada uma delas tem o poder mágico de mudar a sua qualidade de vida. Pensamos aqui, a saúde mental, como manter uma visão positiva da vida, a parte espiritual, você vivenciar o amor, alegria, paz e plenitude, o aspecto físico, não somente a ausência de doenças, mas você também ter mais energia, vitalidade para realizar as suas tarefas diárias, você aí ter um aspecto melhor na sua alimentação. Há um ditado popular em que diz que nós somos o que comemos,
Então, veja bem o que você está se alimentando atualmente. E claro, nós somos pessoas sociais, vimos agora na pandemia o quanto é importante termos pessoas ao nosso redor. Então, por que eu falo de exercício físico para contemplar essas 5 esferas? A atividade física já foi bem demonstrada que ela melhora a autoimagem, ou seja, você fica com uma autoestima e uma autoconfiança melhor, porque você começa a se conhecer melhor e você, consequentemente, vai ter aí uma melhor percepção do seu corpo. E você sabendo aonde você está, você sabe aonde você pode chegar. Então, se movimentar te dá essa visão um pouco melhor da sua massa corporal no seu presente momento. Independente de como ela seja, é importante que você se movimente para que você tenha essa melhor percepção corporal. No coração existem algumas relações muito legais. O exercício físico tem a capacidade de diminuir a sua frequência cardíaca de repouso. O que isso significa, pessoal? Que o coração passa a bater menos por minuto e isso causa para ele uma economia. E para o nosso coração isso é uma boa coisa. Você se manter com uma frequência cardíaca um pouco mais baixa previne vários eventos cardiovasculares ao longo da vida. Tá? Então, quando a gente pensa ainda em efeitos cardiovasculares, há uma relação que se você diminui a frequência cardíaca, você também está poupando um pouco da sua força de contração. Então, o exercício físico provoca uma dilatação dos seus vasos, né? Então, isso é chamado de vasodilatação, e diminui, então, a pressão arterial, a pressão interna que está lá nos seus vasos. Há uma relação aí, já foi visto em vários estudos, que o exercício físico ele tem aí a capacidade de regular a sua pressão arterial em até 24 horas após a sua atividade física. Então, olha só, você faz uma caminhada e por um dia inteiro você vai ter a sua pressão arterial reduzida. Isso, claro, pode prevenir quadros de hipertensão arterial ou o controle de uma pressão arterial um pouco mais elevada. Lembrando que nós temos aí que a pressão arterial ótima é aquela abaixo de 120/80 ou 12/8, tá? Mas se você está numa categoria acima disso, é legal da gente estar buscando uma categoria anterior e, é claro, conseguir chegar a esse quadro ótimo. O exercício físico ainda tem a capacidade de melhorar o colesterol de modo geral. Então, o LDL, ele é o conhecido como colesterol ruim, ele reduz quando você tem uma prática crônica, uma prática ao longo prazo do exercício físico. E quando você faz exercício físico, há uma grande chance de você aumentar o seu HDL, o seu colesterol bom, aquele que remove as suas placas de gordura. E, puxando agora um pouco o lado do exercício físico, né, temos que o HDL aumentando apenas o exercício físico e algumas modificações na sua alimentação tem essa capacidade de maneira segura. Mas o que é o colesterol, gente? De modo geral, o colesterol ele é uma gordura em que você tem aí a disponibilidade para produzir hormônios, né, sintetizar hormônios. Ele é uma partícula que fica lá dentro do sangue, tá? Ele, é claro, está presente nos nossos alimentos, principalmente aqueles de fonte animal. E quando ele está na nossa corrente sanguínea e ele acaba estando em excesso, ele acaba obstruindo as nossas artérias. Tá? Então aqui está o nosso vaso e ele acaba obstruindo alguma das nossas artérias, claro, que em excesso. E isso, se for no seu coração, pode levar a um infarto. Então, temos que pensar como manejar isso daí. É reduzir um pouco da ingesta e também utilizar melhor aí essas gorduras livres como fonte de energia. Então, o excesso, ele causa aí grandes eventos cardiovasculares. Em termos da sua glicose, né? Então eu falei um pouquinho do diabetes para vocês, mas o exercício físico ele tende a uma melhora na sua glicemia, que nada mais é do que a quantidade de carboidrato, o açúcar no seu sangue. Ele provoca uma diminuição na concentração do açúcar na corrente sanguínea. Sabe-se que há uma das primeiras recomendações no manejo do diabetes, que é a doença onde você tem um aumento da glicemia crônica no seu sangue, é o exercício físico, pois ele pode reduzir tanto a sua glicemia de jejum quanto a sua hemoglobina glicada. Para quem não conhece, este é um exame que é feito diagnóstico por parte dos médicos para que seja verificada a quantidade de excesso ou não de açúcar no sangue.
E é bem sabido que o exercício físico tem a capacidade de melhora dessa glicose em termos aí de 0,5% a 1% na sua hemoglobina glicada e até mesmo uma redução aí, trazendo a pessoa mais próxima da normalidade na sua glicemia de jejum, que é abaixo de 100. Quando a gente pensa também na obesidade, claro, isso aqui já é bem mais conhecido pela população em geral, mas é bem importante a gente lembrar. A atividade física ou o exercício físico tem a capacidade de reduzir a gordura corporal. Então, quando a gente usa energia, a gente acaba aumentando o nosso gasto energético e, consequentemente, o seu organismo vai buscar repor essa energia, né? Então, utilizar e metabolizar esses substratos energéticos, que é a gordura, o carboidrato e algumas proteínas, é como se fosse o seu combustível. E a partir do gasto de energia proveniente no exercício físico, você consegue reduzir essas reservas. Então, quando a gente pensa que uma pessoa que está com obesidade tem uma reserva excessiva de gordura, conseguimos aumentar aí a nossa massa muscular e reduzir o nosso estoque de gordura. Isso vai trazer benefícios muito bons para a pessoa que está praticando exercício físico. No aspecto pulmonar, agora que a gente viu na pandemia, né, existe uma melhora muito grande na sua capacidade respiratória e uma facilidade também no transporte do oxigênio. Então, quando nós praticamos exercício físico, a capacidade de você utilizar o seu oxigênio, transportá-lo e captar pelos pulmões é aumentado. Isso é chamado de consumo de oxigênio. Então, veja, se você faz exercício físico, principalmente como se fosse aqueles mais de longa duração, como uma caminhada, e se você já é um pouco mais ativo, uma corrida, você pode melhorar a sua capacidade respiratória. Você vai perceber muito bem isso quando você faz exercícios físicos, quando você vai subir uma rua, e se você estava mais inativo, você fica com aquela falta de ar um pouco mais excessiva, mas à medida que você vai treinando, você percebe que para aquele mesmo trajeto, você não tem mais dificuldades. Quando a gente pensa em qualidade do sono, já há grandes estudos dizendo aí que você tem uma melhora tanto no sono, né? Existem fases do sono, e uma das fases aí é o sono REM. Essa sigla REM é chamada de movimento rápido dos olhos. Esta fase é a principal fase onde você tem uma recuperação dos processos metabólicos no seu organismo. E o exercício físico tem uma capacidade muito grande de aumentar essa quantidade de fase REM e você consegue, por consequência, ter um descanso melhor. E se você consegue descansar melhor, você consegue estar mais disposto no dia seguinte. Não é uma boa quando você acorda super disposto? Então, pessoal, basta você fazer um pouco de esforço físico. É quase um paradoxo, você gasta para você poder utilizar mais no dia seguinte. Uma coisa interessante é que a atividade física ela reduz hábitos não saudáveis. Por exemplo, você fica menos tolerante a substâncias mais calóricas. Então, naturalmente, o seu organismo vai buscar alimentos mais saudáveis, tá? E, consequentemente, aqueles hábitos mais sedentários você vai ficar um pouco incomodado. É como se você sentisse falta do exercício físico. É um vício bom, vamos dizer assim. E você vai buscar atividades que promovem mais gastos de energia. Então é natural que você tende a gostar mais de fazer exercício. E, por consequência, se você gosta de fazer alguma coisa, você alivia a sua ansiedade e a depressão mental. É um dos principais manejos quando a gente pensa em pessoas que já apresentam quadros de depressão, a gente buscar exercício, principalmente aqueles de caminhada, pois as mesmas substâncias das quais a pessoa está em déficit, que causam a depressão, a atividade física consegue liberar. As famosas endorfinas estão presentes quando você faz uma contração muscular. Então, nada mais justo, faça um pouquinho de exercício físico. Uma coisa legal para quem tem aí já um processo de degradação na sua massa óssea, existe uma relação que exercícios de força, aqueles exercícios que a gente vence uma resistência, a gente cita muito aí, por exemplo, a musculação, né? E é vista já tradicionalmente como um manejo de saúde, principalmente em pessoas mais velhas, e aqui eu coloquei até uma mulher, porque as mulheres têm uma prevalência depois da menopausa de apresentarem uma menor densidade mineral óssea. E durante a contração muscular,
há já estudos que mostram uma melhora do aumento da densidade mineral óssea. Olha só, quando você faz uma contração na parte do músculo contra o osso, aquela região armazena mais cálcio e, consequentemente, a sua massa óssea vai ficar mais forte. Então, é importante, principalmente em pessoas mais velhas, que elas façam exercícios de força e não somente de caminhada, pois isso vai também prevenir riscos de queda. E isso é importante porque isso vai prevenir também futuros eventos que não são nada agradáveis quando a gente pensa em pessoas mais idosas. E, claro, a sensação de bem-estar ela está sempre aliada quando você tem uma pessoa próxima. Então, tente aí fazer isso junto com um amigo, porque você vai conseguir ter aí uma interação social muito melhor. Então veja que a atividade fica mais prazerosa quando você está com pessoas e principalmente com pessoas que você gosta ao seu redor. E como a gente faz uma atividade física e normalmente é mais legal fazer junto com um amigo, eu dou uma dica. Convide aquela pessoa próxima a você, que você conhece, que também precisa fazer exercício físico, para iniciar junto com você. Você vai perceber que um amigo ao seu lado vai sempre te motivar e você vai também motivar aquela pessoa. Então, resumindo um pouquinho, né? Exercício físico, ele diminui a quantidade de gordura, ele também diminui a chance de você acumular gordura, ele melhora o funcionamento do coração e pulmão, ele aumenta a função do sistema imunológico, e isso daqui agora ficou bastante em alta em tempos de pandemia, pois a atividade física, ela em baixa a moderada intensidade, tem a capacidade de deixar o seu sistema imune mais responsivo. Ele melhora o humor e ele previne uma série de outras doenças, como eu citei para vocês: osteoporose, diabetes, obesidade, hipertensão, cardiopatias e entre outras. Quando você compara uma pessoa ativa àquela que está mais sedentária, a pessoa ativa ela tem uma frequência cardíaca de repouso menor. Então, como eu mencionei, a pessoa fica mais eficiente, ela manda mais sangue para frente, então ela é mais eficaz. E aí, ao iniciar o exercício, a resposta da frequência cardíaca ela se eleva de uma maneira mais tranquila, mais suave. Tá? E no sedentário, a gente então pode perceber que o coração trabalha de maneira mais intensa, tanto no repouso quanto no esforço. Mas como atingir, né, ter esses benefícios que eu comentei para vocês? Né, ter esse cuidado com a dose do remédio, que é o exercício físico, é importante. A recomendação de fazer aí pelo menos, eu estou falando do mínimo, de 3 a 5 vezes por semana, pelo menos 30 minutos ou mais, tá? Não necessariamente de uma vez, tá? Vá devagar, não exagere, você tem que conhecer os seus limites. No primeiro momento, é importante você só manter-se frequente, é o mais importante. E ao longo do tempo você vai aumentando essa sequência. Eu dou uma sugestão, escolha uma atividade que você gosta. Se você gosta de caminhar, faça caminhadas. Se você gosta de nadar, faça uma natação. Se você gosta de fazer uma yoga, faça. O importante é você começar, tá? Então você começando, você vai descobrindo até onde você consegue chegar. E assim você vai respeitar os seus limites. Mas lembra, você não precisa sofrer demais num primeiro momento para que você alcance seus primeiros objetivos, suas primeiras metas. E essa é uma dica fundamental. Estabeleça metas palpáveis, pequenas, que você ao longo do tempo vai acumular sensações de prazer ao atingi-las. E você, ao atingir uma meta atrás da outra, vai conseguir aí se manter ativo por mais tempo. Essa é a receitinha do bolo para vocês. Há uma nova recomendação da Organização Mundial da Saúde que aumentou aí o mínimo necessário para a gente atingir uma qualidade de vida melhor, fazendo de 150 a 300 minutos semanais. Tá? Começa aos pouquinhos, vai inserindo hábitos mais ativos no seu dia a dia. Ou seja, tenta fazer algumas caminhadas no dia a dia, tenta fazer algo que você ficaria mais parado, tenta permanecer mais em pé. Então, você minimizar o tempo que você está sedentário é essencial para que você atinja esses benefícios que a atividade física pode proporcionar. Tá? Se você já tem aí um sobrepeso, uma obesidade, há necessidade de você fazer um pouco mais de tempo para você atingir alguns efeitos mais rápidos. Mas não exagere, faça aí aos poucos e vai inserindo cada vez mais hábitos durante o seu dia a dia. Tá?
E há a recomendação de você praticar exercícios de força, como eu mencionei para vocês, para que você consiga fortalecer a sua massa muscular periférica. Então, seus braços e pernas têm que estar fortes para que você sustente o peso corporal e assim consiga melhorar a sua qualidade de vida, tá? Quando a gente pensa em percepção de esforço, isso é importantíssimo. Eu falo para vocês, vai devagar, e essa é uma estratégia, essa tabelinha que é chamada escala de percepção de esforço de Borg, ela faz alguns conceitos enquanto você está cansado. Se você está começando atividade física, fique entre esse 11 e 12, que é o relato onde você vai perceber que você está dizendo para você mesmo, está relativamente fácil. Se você quiser perceber melhor, é a intensidade na qual onde você consegue caminhar e falar sem grandes dificuldades, tá? E progrida um pouco a intensidade desse esforço ao passo que você vai aumentando essa atividade física. Então, chega aí a um esforço que você fale para você, está um pouco cansativo ou já está ficando um pouco mais cansativo. Isso vai fazer com que você atinja os seus objetivos de uma maneira melhor, tá? Eu recomendo que vocês, antes de iniciar, procurem um médico e realize uma avaliação clínica. Isso vai favorecer com que você tenha mais segurança na atividade que você vai fazer. Então, se possível, faça um teste ergométrico, converse com o seu médico ou algum tipo de avaliação funcional que o médico vai prescrever, vai solicitar para você. Procure um profissional de educação física credenciado para que você tenha uma orientação melhor da sua atividade física, tá? Se tiver a possibilidade, também faça um acompanhamento nutricional. Isso aí vai potencializar os seus resultados. Eu só oriento vocês, não treine em jejum no primeiro momento, a não ser que você tenha essa estratégia bem estabelecida com o seu nutricionista, porque ele vai equilibrar o seu cardápio para que você consiga aí ter benefícios e não malefícios com a atividade física. Beba água, isso aí, de modo geral, é importante para você ter uma melhora do seu organismo, do seu metabolismo, antes, durante e depois, a menos que você tenha alguma restrição vinda do seu médico. Utilize roupas adequadas, não treine com aquelas roupas muito quentes, que te dê pouca mobilidade. Então, aquelas roupas mais sociais, calça jeans, elas não permitem esse tipo de movimentação e aí também não são muito adequadas, elas não deixam a sua pele realmente transpirar de uma maneira adequada, tá? Aqueça antes de fazer exercício, não pule essa etapa, ela é importante para preparar o seu corpo para o exercício. E respeite as suas horas de sono. Tente dormir bem nos dias que você vai aí fazer exercício no dia seguinte. Isso vai otimizar o seu treino. Para a gente finalizar, então, vamos tentar sentir mais uma vez essa atividade física? Então vamos lá, vamos alongar mais um pouquinho? Agora que você já viu todos os benefícios do exercício físico, vamos finalizar com um novo alongamento? Então vamos lá, de novo movimentando os seus ombros para trás e agora de pé, se possível. Relaxe os seus ombros, mas aí faça essa contração, vai aliviar a sua tensão nos ombros. Eu sei que foi um conteúdo extenso, para a frente, mas eu quero que você literalmente sinta na pele o que eu disse para vocês. Isso, muito bom. Se você tiver necessidade, pode apoiar em algum lugar, não tem problema, ok? Os pés afastam um pouquinho, flexione um dos seus joelhos, um vai ficar estendido, o outro vai ficar flexionado. Repare que os dois pés apontam para frente. A gente vai sentir alongar a parte interna da coxa, fica mais um pouquinho e vai para o outro lado. Flexione esse joelho, fica um pouquinho, mesma coisa, os dois pés apontando para frente e volte um instantinho, muito bem. Mão na cintura, faz um girinho no quadril, sem preconceito, girou para um lado, girou para o outro, 2 vezes de cada lado, 1 e 2. Legal, vou virar de lado para vocês verem melhor. Uma perna agora fica na frente e novamente, se precisar, apoie em algum lugar. Dobra o joelho da frente, faz a flexão do joelho, estica o de trás, mantenha o calcanhar no chão dos dois pés, deixa alongar a panturrilha de vocês. Perceba que nós conseguimos fazer tanto de pé quanto sentados os alongamentos. Inverte a sua perna. Fica aí sentindo um pouquinho do alongamento da parte de trás da perna. Volte um instantinho. Vamos levantando o seu braço, dando uma boa espreguiçada. E relaxou. Muito bem, vamos então para o final da aula.
Eu agradeço a sua atenção, eu espero que eu tenha conscientizado um pouco e que te ajude a guiar você nessa nova trajetória. E eu deixo uma frase que Goethe aqui trouxe, né? Não basta você saber, é preciso você aplicar. Não basta somente querer, é preciso fazer. Meu muito obrigado, fique com Deus e bons treinos!